Campinas. Como que a gente pode se proteger desse tipo de influência, desse tipo de gente que transforma os últimos dias em dias terríveis? Como identificar essas pessoas? Versículo 6 nos dá uma dica. Versículo 6 responde: como identificar uma pessoa que pode estragar a igreja de Cristo e desviá-la do seu caminho? Versículo 6 fala assim: pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Como são essas pessoas? Essas pessoas, são mestres, são pessoas que gostam de dar discipulado, de ir nas casas, de se infiltram na igreja, ganham notoriedade, ganham respeito, mas é gente que vive um cristianismo na base da emoção, dos desejos imediatos da carne. É gente que diz: siga seu coração, Deus te ama, se lhe dá prazer, vá em frente. Logo, a mensagem dessas pessoas é uma mensagem emocional, sentimental, carnal e antropocêntrica. Eu estou aqui para dar um estudo bíblico para vocês, estou aqui para fazer um discipulado com vocês, para você ser feliz, para você ser abençoado, para você se realizar. O ensino desse tipo de crente falso, o ensino deles é mais ou menos assim: irmã, irmão, o que você gosta? O que te motiva? Deus te criou já com esses impulsos e Ele pode te satisfazer. Quais são as suas paixões? Pelo que você é apaixonado? Liberte-se, viva intensamente. Esqueça a tradição, a Bíblia, a moral, a Deus, a ética. Esqueça essas coisas. Olhe para dentro de você mesmo. Veja quem você é. Siga o seu coração, as suas visões, as suas emoções, as suas vontades. Uma ilustração contemporânea disso, que marca o começo disso de uma forma avassaladora na igreja moderna, aconteceu em 9 de junho de 2003, na igreja anglicana. Um tal de Jim Robertson. Jim Robertson, ele tornou-se o primeiro ministro religioso anglicano e declaradamente gay, e a igreja abraçou ele. 9 de junho de 2003, Jim Robertson tornou-se o primeiro ministro religioso anglicano gay, e a igreja aceitou, e depois outras igrejas, inclusive a presbiteriana nos Estados Unidos, está aceitando isso também. E ao tentar, esse homem, usado pelo diabo, ao tentar conciliar a sua opção sexual com a fé cristã, ele proferiu o seguinte discurso, o discurso mais absurdo que eu já ouvi. Olha o que ele fala. Ele falou assim, numa cerimônia, onde ele está confessando ele está saindo do armário, diante da igreja, e falando para a igreja: vota se eu devo ser tirado, ou se eu posso continuar servindo a Deus. E a igreja aceitou ele, com esse discurso. Olha o discurso dele. Irmãos, eu entendo que Jesus nos desafia a submeter-se à sua palavra, a experimentar a extravagância do seu amor. Deus criou cada um de nós de forma diferente, e Cristo desafia cada um de nós, custe o que custar, a aceitar a sua própria condição, a fim de servi-lo melhor. Então, eu aceitei o chamado de Deus para a minha vida, de ser um cristão gay. Minha esposa e eu, a fim de honrar o nosso voto matrimonial, voltamos-nos para a igreja, onde este voto foi realizado, e no contexto da Eucaristia, nos liberamos mutuamente do juramento matrimonial, pedimos perdão um ao outro, choramos muito, assumimos o compromisso de cuidar de nossos filhos, e então participamos da ceia do Senhor. Eu sei que eu arrisquei perder o amor dos meus filhos, o direito de ser um ministro anglicano, mas eu conquistei a garantia de duas coisas: minha integridade e o meu Deus. E a igreja o aplaudiu e chorou. Mas a minha pergunta para Jim Robertson é:
você garantiu o quê? Sua integridade e o seu Deus? Sua integridade com o quê? Sua integridade com o quê que você alcançou? Com certeza não foi com a palavra de Deus, mas foi com as suas paixões. Porque a palavra de Deus fala, sempre falou e continua falando em Efésios 5:25, que os maridos têm que amar cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Esse é o dever, essa é a missão que Deus deu para cada um de nós maridos. Você está pulando fora como? O versículo é claro: marido, Robertson, você não era o marido, você não assumiu o compromisso, você não jurou fidelidade a essa mulher. Qual que é a missão de Deus para você? Robertson, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. E Cristo amou a sua igreja de forma comprometida, até o fim, de forma sacrificial. Você vai pular fora e dizer que você alcançou integridade com a palavra de Deus? Robertson, o que diz a Bíblia no livro de Levítico, capítulo 18? Lá nós temos vários imperativos éticos e morais. Por exemplo, no capítulo 18, versículo 20, fala assim, Robertson: não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Versículo 23 fala: não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Isso é depravação, Robertson. Versículo 22, Robertson, sabe o que a palavra de Deus fala? Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. Isto é repugnante aos olhos de Deus. Igreja, se tem alguém entre nós que tem luta nessa área, nós precisamos demonstrar compaixão para com esse irmão, para com essa irmã. Nós devemos ajudar aqueles que estão entre nós buscando libertação. Nós temos que orar com eles, nós temos que abraçá-los, nós temos que chorar com eles, nós temos que buscar ajuda. Irmãos, eu com 18 anos me apaixonei por uma moça antes da Vanja, e ela tinha um irmão que começou a vir junto com ela para a igreja. Eu evangelizei ela, ela veio para a igreja, o irmão veio também. O irmão era declaradamente gay. Eu não desprezei aquele menino, eu andava com aquele menino, eu levava ele para cá, para lá, fui incluindo ele na igreja, fui apresentando para os meninos, falando para eles: olha, vocês não fiquem olhando para os trejeitos dele, mas evangelize, ame esse menino, e dê um bom testemunho diante dele. Não entre na dele, mas vocês o ajudem a sair dessa, que ele quer sair, ele chora quando ele reconhece e declara a sua situação. Então não é se afastar, não é se isolar, não é ficar assustado e falar: sai de mim, Satanás. Não, é abraçar as pessoas. Você faz isso com o fofoqueiro que chega na nossa igreja, você faz isso com o materialista que chega na nossa igreja, você faz isso com os adúlteros que chegam na nossa igreja, você faz isso com os caras que deram falcatrua e fizeram cambalacho no mundo comercial. A gente abraça todos eles, temos que abraçar essas pessoas também. Mas não podemos adulterar e desonrar a palavra de Deus, que condena essas práticas. Algumas dessas pessoas falam assim: mas nós nascemos assim, nós temos um problema genético, por isso vocês não podem nos condenar, vocês não podem falar que a gente tem que mudar. Mas daí eles vão adiante, pessoas que falam desse jeito, eles vão para o lado da psicologia humana, que fala que o alcoólatra nasceu também com um problema genético. E daí eles falam que também o adúltero nasceu com um problema genético, o assassino, o suicida, o ladrão também nasceu, ele é cleptomaníaco, isso é uma doença. A igreja está muito atrasada em tratar isso como safadeza, como pecado, como coisa que merece arrependimento, e tem que buscar arrependimento. E amados, o que a Bíblia fala? A Bíblia, desde os séculos passados, a Bíblia fala que todos nós nascemos geneticamente alterados, estragados pelo pecado.